Olá pessoal, esse é o nosso vídeo número 1 do módulo 2 da disciplina de Estatística Básica e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre distribuição normal. É importante ressaltar que quando nós falamos distribuição, nós estamos falando distribuição de probabilidade, ou seja, da probabilidade de uma variável aleatória assumir determinados valores. Então, para começar a conversar, vamos pensar o seguinte: em toda variável que tem toda variável que nós podemos chamar de variável com distribuição normal de probabilidade, nós estamos querendo dizer que quando temos uma determinada média, os valores que essa variável pode assumir, eles têm uma tendência a se organizar próximo dessa média. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quanto mais perto da média estiver esse valor, como nós podemos ver aqui no gráfico, quanto mais próximo da média, maior é a probabilidade de que esse valor ocorra, ao passo que quanto mais distante da média for o valor, menor é a chance de que esse valor ocorra. Então, essa é a configuração de uma variável que nós chamamos, podemos dizer que tem uma distribuição normal de probabilidade. Essa característica faz com que a distribuição da probabilidade de uma variável normal se configure com esse formato que estamos vendo aqui, que seria a chamada curva normal ou curva gaussiana. E essa curva, esse formato de gráfico, é o nosso objeto de estudo nessa parte do vídeo, nessa parte do módulo, perdão. Essa curva, ela faz aparecer algumas características que depois vocês podem olhar com mais detalhe, com mais cuidado, mas é importante chamar a atenção para duas dessas características, que inicialmente a curva, ela vale a área sobre a curva ela vale 1, ou seja, a probabilidade de ocorrer qualquer valor dentro dessa área da curva aqui que nós estamos vendo, ela é igual a 100% ou igual a 1. E a segunda característica é que essa curva ela é simétrica em torno da média. O que isso significa? Que existe, portanto, 50% de chance de acontecer um valor acima da média, ou seja, da média para a direita, e 50% de chance, ou 0,5, de acontecer um valor abaixo da média. Então, o que nós vamos estudar nesse momento é a probabilidade de ocorrer determinados valores em variáveis que possuem distribuição normal de probabilidade. Ou seja, qual é a probabilidade de uma determinada variável assumir determinados valores que nos interessa saber. Para isso, vamos pensar inicialmente então no exemplo. Vejam só, o nível de colesterol no sangue é uma variável que possui distribuição normal. Sabendo que essa distribuição tem média igual a 200 miligramas, então vejam bem, já foi dada uma média. E desvio padrão igual a 20 miligramas, então temos de informações aí para trabalhar uma média e um desvio padrão. Nessas condições, pergunta-se, qual seria a probabilidade de que uma pessoa apresente nível de colesterol entre 200 e 225? Pensando naquela configuração do gráfico que nós acabamos de discutir, tendo em vista que os dados se organizam em torno da média, nesse caso do exemplo aqui nós teríamos, portanto, a média que foi dada, 200 miligramas, nível de colesterol igual a 200 miligramas. Nessas circunstâncias, deseja-se saber qual é a probabilidade de que, ao medir o colesterol de uma pessoa, esse nível de colesterol seja entre 200 e 225, ou seja, daquele ponto ali que marca a média até o ponto um pouco mais à frente, que seria o 225 miligramas, até aqui. Em outras palavras, qual é a probabilidade da variável aleatória assumir um valor dentro desse intervalo, dentro dessa área preenchida do gráfico? A grande questão é que nós não temos como calcular diretamente essa probabilidade. Mas a boa notícia é que nós temos uma outra estratégia para fazer isso, que é pensar na possibilidade de uma transposição dessa distribuição normal, que possui média 200
e desvio padrão igual a 20, conforme vimos no enunciado, para uma outra distribuição normal com média zero, que é a chamada distribuição normal reduzida. Então, todas as vezes que nós nos depararmos com uma situação para lidar com distribuição normal, nós precisamos adaptar, ajustar ou, usando um termo estatístico, reduzir essa distribuição normal. O que isso significa? Fazer essa transposição que eu acabei de comentar da distribuição normal para a distribuição normal reduzida. Ou seja, na nossa distribuição que estamos estudando, meu interesse é saber qual é a probabilidade de que ocorra um valor entre 200 e 225. Isso seria a mesma coisa que descobrir a probabilidade de que ocorra um valor entre 0, isso na normal reduzida, entre 0 e um determinado valor, que chamaremos aqui de z. Nesse momento vocês podem estar pensando, mas qual é a diferença? A dificuldade não seria a mesma? Na verdade, não. O que acontece é que a distribuição normal reduzida, essa com a média zero, ela possui valores tabelados que você encontra em qualquer livro de estatística. Eu vou avançar alguns slides só para nós vermos um recorte dessa tabela. Então, por exemplo, se eu quiser saber a chance de ocorrência de um valor, vamos pegar esse que está sinalizado, 1,20, aí fazendo o encontro com a coluna, e 5, ou seja, 1,25, o encontro dessa linha com essa coluna, conforme está sinalizado aqui no slide, apresenta o valor 0,3944. Se eu quiser pensar esse valor em porcentagem, 39,44%. O que eu estou querendo dizer com esse valor? Que a probabilidade de ocorrer na distribuição normal reduzida um valor entre 0 e 1,25 é de 39,44%. Se eu voltar lá naquele nosso enunciado, se eu soubesse que esse valor aqui, representado pela letra Z, fosse o 1,25, então eu poderia concluir que a chance de acontecer um valor entre 220 e 225 é a mesma chance de acontecer um valor entre 0 e 125. Só que aqui nessa segunda parte eu tenho esses valores tabelados, portanto, descobrindo esse valor, automaticamente estaria descobrindo esse anterior e resolvendo o nosso problema. Poderia conseguir dizer qual é a chance de uma pessoa apresentar o colesterol entre 200 e 225. Mas, professor, de onde sai esse valor 1,25? E esse valor, ele seria de fato 1,25? Isso, a cada exercício, nós teríamos um valor diferente. Mas esse valor, ele tem uma explicação. Ele segue o que nós chamamos de estatística Z. É uma estatística que pode ser calculada seguindo a seguinte fórmula. Pegamos a média que temos interesses de investigar, a média que foi dada no problema, que é a média normal, e o desvio padrão, que também foi dado no problema. Nesse caso, a média que foi dada para a população normal é de 200 miligramas de colesterol. Queremos saber a chance de acontecer um intervalo entre ela e até 225. E foi dado para a gente que o desvio padrão é igual a 20. Resolvendo essa fórmula, chegamos até a estatística Z e confirmamos o valor de 1,25. Ou seja, preciso conseguir entender que calcular, portanto, a probabilidade de acontecer um valor entre 200 e 225 é a mesma que calcular a probabilidade de um valor entre 0 e 1,25. A diferença é que este segundo nós encontramos na tabela. Portanto, conforme vimos anteriormente, basta vir à tabela e verificar qual é a chance de que ocorra esse valor sinalizado aqui, que já havíamos conversado que é de 39,44%. Dessa forma, se voltarmos lá no nosso enunciado e respondermos qual seria a chance de
pegar uma pessoa, medir o colesterol e esse colesterol apresentar nível entre 200 e 225, essa chance seria igual a 39,44%. Então estaria resolvido o nosso problema, ok? Só para ampliar um pouco o raciocínio, vamos propor a seguinte reflexão. Vamos retornar a um gráfico qualquer aqui e vamos pensar o seguinte. A área achurada do gráfico, nesse momento aqui, ela está compreendida entre 0 e 1,25. São esses dois pontos. Nós calculamos a probabilidade de que aconteça um valor nessa área, nesse intervalo. E se nós modificássemos a nossa pergunta e ao invés de perguntar qual é a chance de acontecer um valor entre 0 e 1,25, nós perguntássemos qual é a chance de acontecer um valor maior que 1,25. Em outras palavras, se fosse fazer uma analogia com o nosso problema, qual é a chance de acontecer de uma pessoa ter nível de colesterol acima de 225? Ou seja, se o meu interesse deixar de ser esse intervalo e passar a ser essa outra área do gráfico aqui acima do 225, ou na distribuição normal reduzida, acima do 1,25. Se fosse esse o caso, bastaríamos mudar um pouco o nosso raciocínio e pensar que, como nós temos um gráfico, uma curva simétrica, da média para frente, para a direita no caso, nós já comentamos que representa 50% das possibilidades de valores que a variável pode assumir. Se desse momento até esse momento nós sabemos que a chance é de 39,4% ou 44%, poderia ser, e da média para frente nós sabemos que é 50%, qual seria a chance, portanto, de acontecer um valor maior que 1,25, ou seja, um valor nessa ponta do gráfico? Seria acima de 39,44%, o que está faltando para completar os 50%, que representa essa metade do gráfico. Então, nós teríamos 50 menos 39,44%. Isso daria, portanto, a probabilidade de que aconteça um valor maior que 1,25 seria de 10,56%. Ou pensando novamente lá no nosso enunciado, se fosse perguntado qual é a chance de acontecer uma pessoa com colesterol maior que 225 miligramas, poderíamos dizer que seria de 10,25% essa chance. Então esse é o nosso vídeo sobre distribuição normal de probabilidade. Um bom estudo para vocês, um grande abraço.